Mantenha sua boca fechada e veja como sua vida muda. A maioria das pessoas acredita que sua paz é destruída pelos acontecimentos, pelos problemas, pelas circunstâncias. Mas não é verdade. O que destrói a paz da maior parte das pessoas é o que elas dizem sobre o que acontece. É a necessidade de comentar tudo, explicar tudo, justificar tudo. Cada vez que você fala demais, uma parte da sua força escapa. Toda opinião não solicitada, todo desabafo feito no impulso, todo detalhe que você entrega a quem não merece, tudo isso drena a energia. E energia drenada vira confusão, ansiedade, fraqueza. A boca é a porta por onde muitos perdem o próprio destino. E nem percebem, porque quanto mais você fala, mais você se expõe. Quanto mais você se expõe, mais você se fragiliza. E quanto mais você se fragiliza, menos controle você tem sobre a própria vida. É por isso que hoje você vai descobrir as 7 coisas que nunca devem ser reveladas. Se você quiser manter sua mente forte, sua vida organizada e sua paz protegida de verdade. O silêncio não é ausência. O silêncio é autocontrole. O silêncio é disciplina. O silêncio é a arte de preservar aquilo que realmente importa. E antes de seguir, deixe seu compromisso registrado. Hoje eu escolho o silêncio. Eu sou estoico. Diga isso e permita que essa decisão prepare você para o que vem agora. Vamos começar. 1. Nunca revele seus planos. Alguns dos maiores fracassos da sua vida não nasceram da falta de talento, mas do simples ato de falar demais. É difícil aceitar isso, mas muitas das suas metas morreram. Não porque eram impossíveis, e sim porque você as expôs cedo demais. Quando você fala sobre o que ainda está construindo, sua mente se confunde. Ela libera dopamina, a mesma substância da conquista, e por um instante você se sente realizado, mas é uma realização falsa, perigosa, enganosa. É como acender o fogo antes de ter lenha suficiente. A chama aparece, mas morre rápido. Quando você compartilha seus planos, você não está motivando sua ação, você está drenando sua ação. Está perdendo a pressão interna que deveria te impulsionar. E o problema não termina aí. Quando você abre seus planos, você abre também portas que deveriam permanecer fechadas. Portas para a crítica de quem nunca construiu nada. Portas para comparações que minam sua confiança. Portas para a opinião de pessoas que não entendem seu caminho. Portas para a inveja, a mais silenciosa e a mais destrutiva de todas. Nem sempre a inveja aparece em palavras. Às vezes ela aparece em olhares, em vibrações, em intenções. E mesmo de longe, ela atrapalha. Planos são como recém-nascidos. Pequenos, frágeis, sensíveis. Qualquer toque errado, qualquer palavra errada, qualquer exposição prematura, e eles não sobrevivem. Da mesma forma que ninguém retira uma semente da terra para mostrar como ela está. Você não deve retirar seus sonhos do silêncio antes que estejam prontos para o mundo. Há pessoas que anunciam tudo o que pretendem fazer. Vão mudar de vida, vão romper ciclos, vão evoluir, vão começar algo grandioso. Mas vivem repetindo as mesmas coisas, ano após ano. E isso acontece porque elas trocam execução por narrativa. Falam demais, agem de menos. Nietzsche dizia que quem tem um propósito poderoso se torna inabalável. Mas quando você transforma o propósito em discurso, ele perde sua força. Propósito vira opinião, e opinião é frágil. A verdade é dura, mas simples. Quanto mais você fala, menos você faz. Quanto mais você explica, menos você avança. Quanto mais você revela, mais vulnerável você se torna. Os planos que realmente transformam a vida crescem no silêncio, se fortalecem no silêncio, se protegem no silêncio. Por isso, guarde seus planos. Sinta orgulho deles, mas não os exponha. Trabalhe quieto, construa quieto, avance sem alarde, sem testemunhas, sem plateia. E quando finalmente estiver pronto, não será preciso dizer nada, porque os resultados falam. E quando eles falam, o silêncio se torna a voz mais poderosa que existe. 2. Não exponha suas fragilidades emocionais. Há algo em você que é sagrado. O que você sente, e é exatamente por isso que você não deve expor suas fragilidades emocionais para qualquer pessoa. Vivemos em um mundo onde muitos pedem sinceridade, mas poucos têm maturidade para lidar com ela. Você acredita que está criando conexão, mas na verdade, pode estar criando vulnerabilidade nas mãos erradas. Nem todo ouvido é um abrigo. Nem todo consolo é verdadeiro. Nem todo conselho vem de alguém que deseja o seu melhor. Existem pessoas que escutam suas dores, não para te ajudar, mas para te rotular, para te diminuir
ou simplesmente para ter algo sobre você. Quando você abre suas fragilidades para quem não tem profundidade, essas pessoas transformam seus sentimentos em munição emocional. Hoje elas escutam, amanhã elas comentam, e sem perceber, sua intimidade vira uma narrativa pública escondida em conversas privadas. E há algo ainda mais perigoso. Quando você expõe demais o que sente, as pessoas começam a te rotular. Ou ansioso, a fraca, a sensível, ou instável. Rótulos são prisões, e uma vez colocados sobre você, é difícil se libertar deles. O silêncio emocional não é repressão, não é frieza, não é isolamento. É sabedoria. É entender que o seu coração não é um microfone e que a sua dor não é espetáculo. Há dores que precisam ser sentidas em silêncio para que possam ser compreendidas. Há medos que só desaparecem quando você aprende a acolhê-los, sem expô-los para quem não sabe o que fazer com eles. Há cicatrizes que só se tornam força quando você as trata como território íntimo, não como assunto público. A verdade é simples, embora poucos admitam. A maior parte das pessoas não sabe lidar nem com as próprias emoções, como lidariam com as suas. Por isso, aprenda a proteger seu mundo interno. Aprenda a guardar seus sentimentos. Aprenda a filtrar quem tem acesso ao que é frágil em você. E lembre-se, nem todo desabafo é cura. Às vezes, o silêncio cura melhor do que qualquer palavra. Proteja o que você sente. Você não deve sua alma a ninguém. 3. Nunca revele sua situação financeira. Dinheiro não combina com exposição. E toda vez que você abre sua vida financeira para alguém, você entrega mais do que números. Você entrega vulnerabilidades, comparações e expectativas que não deveriam existir. Quando você revela quanto ganha, quanto tem ou quanto pretende conquistar, você desperta curiosidade em alguns, inveja em outros e julgamento em muitos. E nenhum desses sentimentos contribui para o seu progresso. Sua situação financeira é como um mapa do tesouro. Quanto mais pessoas souberem onde está, mais arriscado se torna. Porque quem não tem o que você tem, ou não consegue o que você quer, costuma reagir de formas imprevisíveis. Além disso, falar sobre dinheiro abre espaço para conselhos não solicitados, críticas disfarçadas de preocupação e comparações que minam sua confiança. As pessoas projetam seus próprios medos em você. É arriscado. É demais. É impossível. Eu no seu lugar não faria. Mas você não vive no lugar delas. Vive no seu. E existe outro ponto. Nem todo mundo celebra sua prosperidade. Alguns torcem, outros duvidam, e muitos esperam sua queda em silêncio. Por isso, quanto menos souberem, menos interferem. Dinheiro cresce no discreto, no planejado, no protegido. Prosperidade exige silêncio, estratégia e uma distância saudável da opinião alheia. Sua situação financeira não é assunto público, é assunto seu. E quanto mais você preserva, mais você progride. 4. Não conte histórias que não são suas. Existem limites invisíveis que definem quem você é. E um dos mais importantes é a sua capacidade de guardar aquilo que alguém compartilha com você em confiança. Porque quando uma pessoa decide abrir o próprio mundo, ela está entregando algo frágil, íntimo, algo que exige cuidado, não comentários. Revelar uma história que não te pertence é como acender uma chama perto de tecido seco. Parece pequeno, mas pode incendiar tudo ao redor. A informação se espalha, se distorce, ganha novas versões, e aquilo que era confidência vira rumor. E rumores destruíram mais relações do que a verdade jamais destruiu. Muitos acreditam que contar só um pedacinho não faz mal. Mas cada pedaço tem peso. Cada detalhe entregue marca uma ruptura silenciosa. Você talvez nem perceba o estrago no início, mas a pessoa que confiou em você percebe, sente a quebra, sente a exposição, sente que o coração dela foi colocado à venda sem permissão. E aqui está a verdade dura. Quem conta a história dos outros, um dia contará a sua. É uma questão de hábito, não de ocasião. Guardar silêncio não é omissão. É respeito, é maturidade. É dizer, o que é seu permanece seguro comigo. Porque confiança não se compra, se constrói. E basta uma palavra mal colocada para derrubar tudo que levou anos para ser edificado. Por isso, antes de abrir a boca, pergunte, essa história é minha? Se não for, o silêncio é a única escolha que honra você e protege quem confiou. 5. Nunca exponha o que acontece no seu relacionamento. Relacionamento é um território que só 2 pessoas conhecem de verdade.
E quanto mais você o expõe, mais você o coloca nas mãos de quem não sabe, não entende e não sente o que vocês sentem. Quando você conta tudo o que acontece no seu relacionamento, desde as pequenas discussões até as falhas mais íntimas, você transforma a vida a dois em espetáculo. E a plateia, mesmo que pareça amiga, sempre julga a partir da própria visão limitada, das próprias dores, das próprias frustrações. O problema é que depois que você abre a porta, é difícil fechá-la novamente, porque as pessoas criam opinião, armazenam suas queixas, formam narrativas. E quando você e seu parceiro fazem as pazes, o mundo não faz. As pessoas guardam o erro, esquecem a solução e continuam olhando o seu relacionamento, com base apenas nas partes que você decidiu expor. E com o tempo vocês começam a sentir o impacto disso. O que era simples vira complicado. O que era interno vira público. O que era de dois vira um palco cheio de vozes externas, tentando orientar, influenciar, criticar, comparar. Falar demais sobre o que acontece entre vocês é como deixar a janela aberta durante uma tempestade. A água entra, espalha, danifica o que estava bem, enfraquece o que era forte. E quando a tempestade passa, vocês se dão conta de que parte do estrago não veio do que viveram, mas de quem vocês deixaram entrar. Relacionamento não é para ser perfeito, é para ser cuidado. E cuidado exige discrição, exige maturidade, exige a coragem de resolver olhar no olho, ao invés de procurar plateia para validar sentimentos. Nem todo conselho é sábio, nem toda escuta é sincera, nem toda opinião é neutra. Algumas pessoas querem ajudar, mas ajudam de forma torta. Outras nem querem ajudar, apenas observam, comentam e inflamam. Por isso, proteja o que vocês têm. Proteja as conversas, as discussões, as decisões, as reconciliações. Porque tudo o que é exposto demais corre o risco de ser destruído antes de amadurecer. No fim, lembre-se desta verdade. O amor floresce no silêncio e morre na exposição. 6. Nunca revele os segredos do seu sucesso. Nem tudo o que te fez vencer foi feito para ser explicado. Existem processos internos, escolhas silenciosas, caminhos que só funcionam porque são seus, não porque são perfeitos. E toda vez que você abre demais os bastidores da sua vitória, você entrega junto as suas vulnerabilidades. As pessoas têm uma tendência natural a desvalorizar aquilo que não entendem e a copiar aquilo que admiram. E quando você revela seu método, não está só revelando o que dá certo, está revelando também o que pode dar errado, o que ainda não está consolidado, o que você só mantém de pé porque domina melhor do que qualquer outro. O problema é que poucos querem aprender com você. A maioria quer comparar, competir ou sabotar. Quer saber como você faz, não para evoluir, mas para tentar ultrapassar sem esforço o caminho que você construiu com sacrifício. E existe outro ponto. O que funciona para você não necessariamente funciona para os outros. Seu ritmo, sua mentalidade, seu repertório interno são únicos. Seu sucesso é resultado de combinações que ninguém consegue replicar exatamente. Quando você explica demais, permite que outras pessoas reduzam sua jornada a algo simples, copiável, previsível, quando na verdade não é. Revelar seus segredos é como mostrar o atalho que você descobriu numa corrida. No momento em que você aponta, ele deixa de ser vantagem. Você perde o diferencial, perde a vantagem silenciosa que vinha protegendo sua trajetória. Além disso, quando você fala demais, atrai expectativas, críticas, palpites e todo tipo de energia que não acrescenta nada. A exposição abre brechas, e brechas são portas por onde entram dúvidas, inseguranças, pressões desnecessárias. Seu sucesso não precisa ser explicado, precisa ser vivido, precisa ser expandido, precisa ser consolidado em silêncio, com foco e disciplina. Porque enquanto os outros tentam descobrir como você chegou lá, você continua avançando, quieto, constante e imbatível. No fim, lembre-se, aquilo que é seu cresça em silêncio. Quando estiver maduro, ninguém poderá ignorar. 7. Nunca revele seus limites internos. Existem batalhas dentro de você que não foram feitas para serem narradas, mas para serem vencidas. Cada dúvida, cada medo, cada fraqueza silenciosa faz parte da sua construção, não da sua exposição. E toda vez que você abre demais o que ainda está enfrentando, você entrega nas mãos dos outros o poder de definir o que você é capaz ou não de superar. As pessoas interpretam seus limites a partir dos limites delas. Se você diz que está inseguro, elas acreditam que você é fraco.
Se você diz que está com medo, elas tratam como desistência. Se você revela uma dificuldade, elas te colocam em caixas, rótulos, molduras que não correspondem ao que você é, mas ao que elas conseguem enxergar. E sem perceber, você começa a absorver essas opiniões como verdades. Começa a não acreditar nos julgamentos, a diminuir seus sonhos, a desacreditar da própria capacidade. Não porque você é incapaz, mas porque deu a outros o direito de interpretar sua jornada. Seu limite é provisório. É apenas um ponto da sua evolução, não um retrato permanente. Mas quando você o expõe cedo demais, ele vira identidade, ou inseguro, ou indeciso, ou que não dá conta. Rótulos são prisões criadas por palavras. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é proteção. É permitir que você amadureça por dentro, antes de se revelar por fora. É fortalecer sua mente, sem interferências externas, sem opiniões precipitadas, sem vozes que atrapalham mais do que ajudam. Existem limites que você só supera quando enfrenta sozinho. Existem dores que te moldam quando não são explicadas. Existem transformações que acontecem no escuro antes de se tornarem luz. Por isso, preserve seus limites internos. Não os entregue a quem não pode carregá-los. Não os exponha a quem não entende. Não permita que se tornem ferramentas para diminuírem sua força. No fim, lembre-se: o que você enfrenta em silêncio se torna poder. O que você expõe demais se torna fraqueza. O silêncio não é ausência. O silêncio não é passividade. O silêncio é a decisão consciente de proteger o que importa, de filtrar o que entra e de dominar o que sai. A maioria das pessoas vive cansada, não pelo que faz, mas pelo que fala. Pelo excesso de explicações, de justificativas, de desabafos que só abrem brechas para julgamentos, interferências e desgaste. O silêncio preserva a sua energia, preserva sua mente, preserva seu propósito. Ele te devolve o controle que a fala impensada rouba. Quando você domina a boca, você domina o impulso. Quando domina o impulso, domina a mente. E quando domina a mente, não há nada, absolutamente nada, que possa te parar. A vida muda, não quando você fala mais, mas quando você fala melhor. E principalmente, quando você escolhe calar o que te enfraquece e proteger o que te constrói. O silêncio é uma vantagem estratégica. Ele te dá tempo para pensar, te dá espaço para crescer, te dá sabedoria para agir. Enquanto os outros desperdiçam energia falando, você avança, calmo, firme e poderoso. E se tudo isso fez sentido para você, então transforme este instante no início de uma nova disciplina. A disciplina de guardar o essencial, proteger a sua paz e falar apenas quando a sua palavra puder mudar algo para melhor. Agora, antes de ir, curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a força de um silêncio bem usado. Porque no fim de tudo, quem controla o próprio silêncio, controla o próprio destino.